O conflito na Ucrânia não chegou ao seu máximo até o momento, apenas caminhou de guerra concentrada em áreas ao leste para a guerra expandida por toda a Ucrânia, em áreas estratégicas e infraestruturas críticas para a nação, com bombardeios fortes e diários russos. Após semanas de intensas preocupações e ataques nucleares e consequências apocalípticas ao mundo, a Rússia emitiu uma declaração mais tranquilizadora na quarta-feira, 2 de novembro, reafirmando suas políticas de longa data sobre o uso de armas nucleares. Um possível sinal de que o Kremlin está tentando esfriar a retórica nuclear que usou em setembro e outubro. De acordo com o parecer do Ministério das Relações Exteriores, a Rússia é rigorosa e consistentemente guiada pelo princípio de que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. A declaração acrescentou que a doutrina nuclear russa era inequívoca e não permitia a interpretação expansiva, indicando que Moscou pode estar tentando retroceder uma série de declarações que questionam a doutrina. A declaração também inclui um apelo por conversas sobre os tipos de garantias de segurança que a Rússia exigiu da OTAN antes de invadir a Ucrânia em fevereiro. A reafirmação medida da política de longa data da Rússia, com até 6.000 ogivas à sua disposição, o arsenal nuclear de Moscou fica à frente dos americanos, contrasta fortemente com comentários cada vez mais ameaçadores sobre o uso de armas nucleares na Ucrânia, onde as forças de Moscou foram no pé de trás. Ao longo de outubro, diversos russos e até mesmo algumas autoridades, como o ex-presidente Dmitry Medvedev, alertaram abertamente o uso de armas nucleares para defender 4 regiões recentemente reivindicadas da Ucrânia: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, em caso de agressão em seus territórios. O porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, em entrevista à imprensa nesta semana, destacou que os americanos continuam a monitorar essa questão da melhor maneira possível e não observam indicações de que a Rússia esteja se preparando para tal uso, principalmente em relação aos relatórios da inteligência que descartaram a possibilidade. De acordo com vazamentos à imprensa ocidental, autoridades de inteligência americanas interceptaram informações que líderes militares russos discutiram no mês passado o possível uso de ogivas nucleares e as condições sob as quais elas seriam aceitáveis. Embora não tenha sido a primeira vez que os americanos tomaram conhecimento de tais conversas entre militares ou líderes civis russos, as tensões na época já estavam em um nível elevado sobre o uso russo de armas nucleares por causa da retórica de Putin e de Medvedev. Com estas novas retóricas e pacificação, a Rússia recua sobre o uso de ferramentas nucleares táticas. As preocupações e possíveis ataques na Ucrânia diminuíram vertiginosamente. A situação atual é muito melhor que semanas atrás. O próprio Putin deu sinais contraditórios sobre o limite da Rússia para o uso nuclear, depois de assinar documentos que integram as 4 regiões do leste ucraniano à Federação Russa. Putin diz que a Rússia usará todos os meios à sua disposição para defendê-los. Em 27 de outubro, o presidente Putin monitorou os exercícios iniciais da manobra nuclear anual GROM das forças nucleares estratégicas do país, envolvendo vários lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro, e em uma demonstração de força em meio às crescentes tensões com o Ocidente sobre o conflito na Ucrânia. As manobras seguiram o alerta de Putin sobre sua disposição de usar todos os meios disponíveis para rechaçar ataques ao território russo, em uma clara referência aos arsenais nucleares do país. Durante os exercícios russos, na quarta-feira de 27 de outubro, um míssil balístico intercontinental IARS foi testado a partir do local de lançamento do norte de Plesetsk. Um submarino nuclear russo no mar de Barents também lançou um ICBM Sineva no campo de tiro de Kura, no extremo leste da península de Kamchatka. E mísseis e cruzeiros estratégicos do Tu-95 em alvos de prática também foram lançados. Os exercícios demonstraram a força russa e forçou o Ocidente a estreitar ainda mais as relações diplomáticas e soluções para o conflito iminente na Ucrânia. Um esforço conjunto de Putin, que teve como intermediador, mas não declarado ao público, o presidente turco Recep Erdogan.
A Turquia é agora quase o único país que ainda está tentando organizar negociações entre a Ucrânia e a Rússia, insistindo que mais cedo ou mais tarde elas precisam começar e quanto mais cedo melhor. Manifesta sua disponibilidade para organizar uma reunião dos presidentes da Ucrânia e da Federação Russa no seu território. Reitera a necessidade de uma busca diplomática de uma solução para o conflito e de um cessar-fogo. Ankara se inspira nos acordos já alcançados sobre os corredores de grãos e a troca do bilionário russo Medvedev pelos defensores de Mariupol, bem como a campanha eleitoral que já começou discretamente no país. Putin, antes do conflito, foi acusado de diversos adjetivos por parte do Ocidente, inclusive de Joe Biden, que o chamou de assassino, em contra-ataque das retóricas de Biden e também fazendo uma conexão com o passado cruel e com o presente. Putin mencionou o uso de armas nucleares americanas contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial como um precedente, alimentando diretamente temores de que o Kremlin estivesse considerando usá-las para garantir a vitória na Ucrânia. Com isso, Putin destacou que os americanos são os verdadeiros problemas do planeta e que ceifaram milhões de pessoas no Japão, no Iraque, no Afeganistão e entre outras áreas que dominam, visto também as censuras pelo mundo através das suas redes sociais de origem americanas, que calam tudo e a todos que não se enquadram em suas vontades. As novas falas da Rússia reduzem não apenas as possibilidades de armas nucleares, mas o avanço mais radical dos apoiadores mais fiéis de Putin, como a Chechênia. Em 1º de outubro, o chefe da República Chechena da Rússia, Ramzan Kadyrov, apresentou a ideia, talvez de forma mais direta do que qualquer outra pessoa no país, enquanto tentava lidar e encontrar soluções no campo de batalha em favor dos russos. Ramzan destacou em seu canal no Telegram que medidas mais drásticas deviam ser tomadas até a declaração da lei marcial nas áreas de fronteira, que ocorreu em 19 de outubro, e o uso de armas nucleares de baixo rendimento. Em 21 de outubro, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falaram por telefone pela primeira vez em meses. Shoigu alertou Austin sobre o suposto plano de bomba suja ucraniana. A alegação, feita sem provas, foi rapidamente descartada como a mais recente de uma série de esforços para estabelecer as bases para uma operação de bandeira falsa, ou falsa bandeira, na qual a Rússia realizaria um ataque e culparia a Ucrânia por isso. A atual aproximação da comunicação diplomática entre Moscou e Washington foi intermediada também pelo turco Recep Erdogan, e transformar uma escalada de tensão a níveis nucleares para a tensão mais branda a níveis de guerra convencional, o que pode, no futuro próximo, sinalizar possíveis resoluções para o conflito atualmente em andamento. Gostaram das análises? As informações do beligerante europeu e também do mundo seguem diariamente aqui no canal. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Mais informações importantes nos próximos vídeos. Peço a sua colaboração se inscrevendo também no canal e ativando o sino de notificação, e seguir o canal lá no Twitter e no Instagram pela @areamilitaroff.